programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, aqui estamos nós com mais um programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil que vai ao ar para levar até vocês as informações, esclarecimentos, novidades, discussões a respeito dos pontos interessantes da doutrina. Nós não podemos nos esquecer sempre que é graças ao trabalho sempre atuante, sempre dedicado, né, do nosso querido Toninho Barbosa. Estamos aqui no estúdio dele e todas as vezes nos cabe sempre agradecer o carinho com que ele nos recebe e com que ele trabalha o nosso programa. Ao Toninho, nosso muito obrigado. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e tenho aqui ao meu lado o meu querido amigo Geraldo Cardoso, que vai fazer a sua saudação aos ouvintes. Meus amigos, damos um bom dia a todos, pedindo que Deus esteja em cada lar, levando muita paz e muita saúde. E também temos aqui o nosso querido Joel Vaz, com sua agenda luminosa, né, com suas informações sobre o movimento espírita. Joel, por favor. Bom dia, amigos, queridos irmãos. Jesus no coração sempre e nada nos faltará. Muito obrigado aos amigos que já começaram atendendo os nossos pedidos de auxílio ao Hospital Pedro de Alcântara, Hospital Espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara. Obrigado, Gilberto Lepininski, que se comunicou conosco dizendo que está à disposição para os amigos. Ele está realizando um espetáculo teatral chamado Casos e Causos Espíritas. Ele é um ator muito bem sucedido, talentosíssimo, diretor de televisão, de cinema, de teatro, e está, então, fazendo espetáculos, e o resultado é para o Pedro de Alcântara. Para agendar essas apresentações, anotem, por favor, 3293-2400. Betina ou Betânia. 3293-2400. E aproveitando a deixinha, também continuam à venda os CDs, O Poder da Prece, que a gente teve o prazer de participar, gravado aqui nos estúdios do Toninho, textos belíssimos do professor César Reis e a interpretação sempre magistral da nossa querida Natasha Bequena. A Natasha é uma das cantoras mais talentosas de todos os tempos pelo conteúdo que ela tem do conhecimento da música. Toca todos os instrumentos, nunca foi a uma escola e conhece as obras dos grandes mestres da música erudita. Pois bem, eu recebi hoje, falando em coisas talentosas, bonitas, uma obra-prima que revela vertentes de grande talento. Trata-se de um belíssimo livro cujo título é Do Piso à Parede, a arte do Pantaleone Arcuri, de Juiz de Fora. O artista é Erie Salomão de Castro. Erie é um genial trabalhador da doutrina espírita. Ele trabalha na Casa do Caminho, que é presidida pela dona Isabel Salomão, e uma família voltada inteira para a amorosidade da doutrina espírita. Eles têm uma escola com mais de 200 crianças ali. Por lá já passaram milhares de crianças, pois a instituição já tem mais de 70 anos também. A dona Isabel está com 92 anos, à frente desse trabalho lindo e nativa, enfim, é maravilhoso. O Grupo Espírita Irmão Samaritano, que fica na Gardenia Azul, continua com a sua intensa programação doutrinária. Nas terças-feiras, às 17 horas, atendimento fraterno com o comando do Dr. Hermann.
também é uma casa que vale a pena a gente conhecer. Parabéns pelos meus amigos queridos, que são os Trabalhadores de Jesus, que é uma casa espírita de Cabo Frio, está iniciando as atividades para comemorar 86 anos de trabalho. Parabéns, parabéns. No dia 18 de abril estaremos lá para participar desses eventos. E lembrar mais uma vez que a venda dos ingressos para a palestra do Divaldo Franco, que é um seminário que dura 4 horas, será realizado no dia 17 de abril, das 9 às 13 horas, no Metropolitan, que fica no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. É uma realização do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, fundado e presidido ainda pelo meu querido amigo Ivan. Ivan também é um dos baluartes da doutrina espírita, um carinhoso trabalhador, incansável trabalhador. A casa dele hoje já tem 12 unidades espalhadas pelo Brasil e está programando uma no exterior. Sucesso, carinho, proteção da espiritualidade para esse trabalho bonito do movimento de amor ao próximo. Peço mais uma vez que os nossos queridos amigos que nos acompanham nesse trabalho de divulgação da doutrina, que mandem um e-mailzinho para mim dizendo: nós assistimos o programa, gostamos, temos essa sugestão. Não, a gente está fazendo uma avaliação disso. joelvaz61@gmail.com e continue aprendendo com cultura espírita. Muito bom. Então, agora é a nossa parte, né, Geraldo? Então nós vamos aqui na nossa perguntas e respostas dos ouvintes. Selecionamos perguntas enviadas pela internet pelo ouvinte Cássio, de Governador Valadares, Minas Gerais. Ele pergunta: aqui em minha cidade, fui a uma igreja protestante e vi fortes críticas ao catolicismo e ao espiritismo. Conversando com uma senhora amiga, insisti para que ela dissesse os defeitos que vi em minha religião católica, mas ela se recusou, se dizendo espírita. Então pergunto: como os espíritas enxergam o catolicismo? No meu prezado, antes de mais nada, nós estamos agradecidos por sua audiência aí em Governador Valadares. Os espíritas, conscientemente, devem enxergar o catolicismo com profundo respeito, porque todos caminhamos para Deus. Todas as religiões evoluem para a verdade, que é uma só. Entendemos que os nossos irmãos católicos são, em sua grande maioria, pessoas de bem. Muitos são espiritualmente amadurecidos e verdadeiros exemplos de construção espiritual no bem. Então, essa sua amiga que se recusou a fazer um comentário sobre a sua religião, aliás, ela se recusou a falar sobre os defeitos da sua religião, né? Ela fez muito bem, porque nós não temos que avaliar os defeitos nem das pessoas, nem das religiões, nem de coisa nenhuma. Nós não, a menos que sejamos perfeitos. Como não somos, então não nos cabe avaliar os defeitos nem de religião, nem de ninguém. Nós devemos olhar, sim, pelo lado sempre positivo da harmonia, da convivência e do respeito mútuo, né? A segunda pergunta do nosso ouvinte: pelo que ouvi, existem equívocos no espiritismo também. Vocês aceitam isso? Olha, nas bases doutrinárias presentes na codificação espírita, eu quero crer que não existam defeitos, não existam equívocos, perdão. Agora, a revelação espírita, com sua origem divina, ela é naturalmente perfeita. Então, não tem equívocos. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito e a moral cristã constituem o sólido alicerce de toda a estrutura da nossa doutrina. Para que esses fundamentos sejam muito bem entendidos, Kardec e os espíritos que hoje incentivam os bons rumos doutrinários
incentivava o estudo constante e reflexivo, feito com dedicação e zelo. E, portanto, compete ao espírita não apenas lê-las, mas estudá-las e examiná-las. É graças a esses cuidados que as eventuais obras que se intitularem espíritas e que contenham equívocos à luz racional da doutrina serão naturalmente identificadas e apartadas do meio espírita. É importante destacar que entendemos a doutrina espírita sem equívocos, porque é o ensinamento dos espíritos superiores. Agora, o movimento é o esforço de homens ainda imperfeitos de se congregarem em torno de uma causa. Aí é possível que surjam equívocos, mas mesmo assim deverão ser sanados com o bom senso, o respeito e a razão. Muito bem. A última pergunta do nosso ouvinte. No mundo todo existe a corrupção, a cobiça e o apelo material pela riqueza a qualquer custo. As pessoas envolvidas nesse processo sempre passam a impressão de que se sentem bem, não têm problema de consciência e continuarão ricos, e que a justiça é falha e sem consequências. Isso, para muitos, é desanimador. Como o Espiritismo vê essas coisas? Olha, a sua observação, infelizmente, parece contaminar grande número de pessoas. Porém, não podemos ter o nosso juízo voltado apenas para as questões que regulam a má conduta em nível terreno. A justiça do homem, ela é mutável, imperfeita e pode realmente deixar a desejar em muitas situações, não pelo seu conteúdo, mas pelo que fazem dela. Nos ensinos de Jesus vamos encontrar: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 7. A lei de Deus, ela é perfeita, é a lei natural. Por ela não existem exceções. E todos mesmo, hão de responder pela qualidade de seus atos, sejam bons ou sejam maus. Dessa forma, embora aqueles que transgridem os postulados da lei de Deus possam transmitir uma ideia de impunidade e de que o erro compensa, isso será apenas uma impressão ilusória e passageira impressão de que ele está livre. No devido tempo e pelas regras imparciais, eles terão consciência de seus erros e passarão pelos ajustes necessários que levam à redenção. Sem dúvida levará muito tempo e condicionará muitas lágrimas, muitas reencarnações talvez, mas a justiça se fará. Então, fica muito claro, né, no estudo racional da doutrina espírita, por exemplo, que não existe impunidade. A impunidade, ela pode ser até uma questão passageira, né? Pode ser uma questão que acomode a consciência das pessoas, mas acontece que a lei de Deus, ela é imparcial. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E o próprio Cristo, nas suas lições evangélicas, ele diz que ninguém estará no reino de Deus se não pagar até o último centil. Nós podemos até dizer o último centavo, ou seja, das nossas dívidas. Quando Jesus disse isso, ele transformou numa unidade monetária da época lá dele, na Palestina, porque era a maneira das pessoas entenderem que quando nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos, nós assumimos uma dívida. É isso mesmo. E toda dívida, por definição, ela só se extingue quando ela é saudada. Completamente saudada. Não é? Então, Geraldo, eu acho que
o que muitas vezes as pessoas ficam assim desanimadas, achando que, como se é uma expressão muito comum que fala, vai dar em pizza, né? Então, na lei divina não tem pizzarias. Então, as pessoas muitas vezes ficam desanimadas, isso não vai dar nada, fulano é poderoso, fulano é rico, fulano consegue ter bons advogados e consegue driblar a justiça e tal. Muitas vezes pode até conseguir driblar a justiça, mas a justiça é terrena. A justiça divina, ela é impenetrável ao processo de impunidade. O que as pessoas também precisam entender é que, às vezes, essa punição, entre aspas, não vem de imediato. A pessoa reencarna outras vezes. Muitas, até que ele tenha a noção da consciência desperta. Aí ele vai ver que precisa se redimir de tudo aquilo. Aí começa a odisseia dele. Mas a punição só tem sentido nesse ponto que você está falando. Exato. Se ele for punido antes, ele vai dizer que Deus não existe, que Deus é injusto, que não sei o que lá mais. E, enfim, é um negócio bravo. Né? Isso. Bom, meus amigos, aqui terminamos o nosso bloco. Estamos em cima da hora e agradecemos a atenção de todos, ao carinho de todos. E na continuidade virá o Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, no programa do dia 9, veiculamos uma mensagem que nos dava a diferença entre ser velho e ser idoso. Recebemos uma outra mensagem dando um tom humorístico à chegada da velhice e que nos diz assim: fala-nos do Estatuto do Idoso, os 10 mandamentos que o idoso deve observar. Artigo 1º. Não se aposente da vida para se tornar a praga da família. A vida é a atividade e o verdadeiro elixir da eterna juventude é o dinamismo. Não despreze as ocupações enquanto tiver energia para as lutas cotidianas. Se não tiver nada para fazer, vá caminhar, passear no shopping, jogar baralho na praça, qualquer coisa, menos aborrecer os outros. Artigo 2º. Seja independente e preserve a sua liberdade, mesmo que seja dentro de um quartinho. Quem renuncia ao próprio lar, obriga-se a andar na ponta dos pés para evitar atritos com noras, genros, netos e outros parentes. Se possível, more num flat. Melhor usar suas economias para ter um resto de vida feliz. Não economize no item moradia. A próxima vai ser a última e definitiva. Aproveite a penúltima com tudo o que tem direito. Artigo 3º. Mantenha o governo da sua própria bolsa. Ajude os seus filhos financeiramente na medida das suas posses. Reserve uma parte para emergências. Tenha o melhor plano de saúde que puder pagar. Se você depender do governo, está difícil. Artigo 4º. Cultive a arte da amizade como se fosse uma planta rara, cercando os familiares e amigos de cuidados como se fossem flores. Se a sua memória estiver falhando, anote numa agenda sentimental as datas mais importantes das suas vidas e compartilhe com eles a alegria de estar presente. Como você é um velho do século XXI, aprenda a mexer com a internet. Programe todos os aniversários em seu e-mail. Ele informará a você com antecedência e você nunca mais esquecerá nada. Artigo 5º. Cuide da sua aparência e seja o mais atraente possível. Não seja um daqueles velhos relaxados que exibem casta na gola do paletó e manchas de gordura na roupa que revelam o cardápio da semana. Nunca despreze o uso de água e sabão. Vá ao salão de beleza uma vez por mês, pelo menos. A moça vai fazer sua unha, seu pé, cabelo e barba. Não tem preço ficar ela agradando-lhe por uma gorjeta. Vista-se como um lorde.
Nada daquelas bermudas excelentes, moletões rosas e sapatinhos de velho. Artigo 6º. Seja cordial com os seus vizinhos. Evite implicar-se com o latido do cachorro, o miado do gato, o lixo fedorento na calçada ou o volume do rádio. Um bom vizinho é sempre um tesouro, especialmente se os parentes morarem distantes. Seja esperto. Use o MP3 e ouça música com fones de ouvido para se livrar dos barulhos que lhe chateiam. Um Frank Sinatra, Jobim, Charlie Parker, Nat King Cole acalmarão você e o farão lembrar dos bons tempos, sem saudosismo. Se estiver depressivo, Ataque de Elvis, Beatles, Creedence, Rolling Stones, tudo do nosso tempo. Artigo 7º. Cuidado com o nariz e não se intrometa na vida dos filhos adultos. Eles são seres com cérebro, coração, vontade e contam com muitos anos para cometer os seus próprios erros. Feche a matraca. Artigo 8º. Fuja do vício mais comum da velhice, que é a presunção. A longa vida pode não lhe ter trazido sabedoria. Há muitos que chegam ao fim da jornada tão ignorantes como no início dela. Faça de conta que você nunca viveu nada. Experiência não se passa. Fique só observando os erros e não se meta, a menos que alguém peça a sua opinião. Resista à vontade de dá-la. Que é de graça, não tem valor. Deixe que a humildade seja a sua marca mais forte. Artigo 9º. Os cabelos brancos não lhe dão o privilégio de ser ranzinza e inconveniente. Lembre-se de que toda paciência tem limite e que não há nada mais desagradável do que alguém desejar a sua morte. Aprenda a jogar xadrez, usar o MSN ou ocupe sua mente com outras coisas. Não encha a paciência dos outros. Artigo 10º. Não seja repetitivo, contando a mesma história 3, 4, 5 vezes. Quem olha só para o passado, tropeça no presente e não vê a passagem para o futuro. Fique de boca fechada e você será um sábio. Lembre-se de que você tem 2 ouvidos e uma só boca. Isso não é por acaso. Meus amigos, com esses argumentos bem-humorados, vamos ficando por aqui. A quem se enquadra nessa situação, desejamos sorte. A aqueles que ainda não estão nessa fase da vida, que aguardem, porque chegarão lá algum dia. Sejam otimistas. Uma boa semana a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Olha, eu quero lembrar a você que no próximo sábado o ICEB não terá atividade em função do feriado de Semana Santa. Então, você já sabe que o Instituto de Cultura Espírita do Brasil está num novo endereço. Neste novo endereço, que está nas dependências do Grupo Espírita Regeneração, Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. Eu quero lembrar que a entrada do Grupo Espírita Regeneração fica exatamente na Francisco Xavier, ao lado de um posto e em frente ao portão 5 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, portanto, de fácil acesso. Estamos esperando a sua visita e você tem os mesmos telefones do ICEB. E se você ainda não anotou, por favor, anote. 2224-1060, 2224-0736, no horário comercial de segunda a sexta-feira. Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã,
Mais uma vez, no próximo sábado, não haverá atividade no ICEB, por ser Semana Santa, 26 de março de 2016. Entretanto, eu quero destacar da nossa revista Cultura Espírita de março a excelente crônica que foi retirada de um tema importantíssimo para nós espíritas, que trata sobre a desencarnação de Allan Kardec, narrado por Zeus Van Tuyl. No seu livro biográfico a respeito de Allan Kardec, Zeus Van Tuyl registra que no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec teve um mal súbito e desencarnou. Interessante que nesta carta, que é postada e editada no seu livro de biografia de Allan Kardec, o Sr. Miller faz um interessante relato para os amigos e para o filho a respeito do que ele encontrou. Entre tantas informações, ele destaca que encontra o nosso querido codificador Allan Kardec, mas ele percebe um sorriso, isto é, um semblante de paz. Não existia aquela coisa da perda, o mal-estar, uma situação. Sim, preocupação do movimento espírita, mas o semblante do codificador. E ele diz assim: desencarnou Allan Kardec no dia 31 de março de 1869, em Paris, aos 65 anos incompletos. Esta carta é endereçada ao Sr. Finet, de Lyon. E o Sr. Miller acrescenta: nada de tétrico marcar a passagem da desencarnação de Allan Kardec. Este é Allan Kardec. Tenha em mãos a nossa revista Cultura Espírita deste mês de março e você lerá na íntegra tudo quanto o Sr. Miller escreveu para o Sr. Finet, parafraseando o nosso amigo Zeus Van Tuyl. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.